Dando continuidade ao nosso curso gratuito de como desenvolver projetos profissionais utilizando o Altium Develop, hoje, no final do sábado de hoje, você vai ter um esquemático dessa forma aqui. Todos os componentes, tudo conectado, tudo pronto para você partir para a próxima etapa da semana que vem, que vai ser a construção da board. Aqui não é só colocar os componentes eletrônicos, tá? E fazer essas ligações. Tem muitos conhecimentos que eu vou compartilhar com você baseados em quem desenvolve hardware profissionalmente, em quem está se preocupando de fato em como fabricar isso daqui depois. Então não é só fazer a ligação parecida com o que você já tem, por exemplo, no seu simulador ou naquele desenho que você já tem no seu caderno daquele circuito que você queria muito transformar em realidade. Não é a mesma coisa aqui. Lembrando que esse curso é um total de 9 videoaulas gratuitas para você aprender a tirar um projeto da sua ideia até transformar em um produto, porque a gente vai até a fase de arquivos de fabricação, onde eu vou te ensinar como organizar os arquivos para você mandar para uma fábrica produzir esse seu hardware. E que durante a semana aqui nesse canal nós continuamos com a nossa programação normal de vídeos e todas as partes mais criativas relacionadas ao desenvolvimento do projeto específico que a gente vai fazer durante essas 9 aulas serão postados como conteúdos extras aqui durante a semana. Hoje, nessa videoaula, a gente vai começar a desenhar esse esquemático, mas se você quiser conhecer essa eletrônica e conhecer para que ela vai ser utilizada, os primeiros insights, como que eu tô elaborando esse projeto, então você já se inscreve nesse canal, deixa um like nesse vídeo, não fique só acompanhando só as aulas de sábado, se inscreve aqui nesse canal e faça parte da comunidade Julia Labs. Deixa um like, deixa o like. Na verdade, isso aqui que eu tenho é um circuito que vocês já conhecem, é o circuito do gatinho caveirinha. Esse aqui, ó. Eu trouxe esse projeto aqui porque muito do que eu quero desenvolver no nosso próximo projeto eu quero trazer dessa eletrônica básica aqui, que é a junção do 555 com o CD4017. Te explicando de forma bem simples, o CD4017 é um contador e o 555 está funcionando como timer aqui. Então a gente consegue fazer esse efeitinho aqui de LEDs piscando sequencialmente. Eu vou trazer essa eletrônica básica para o meu projeto porque eu sei que o que eu quero desenvolver é um projeto que brinque com essa sequência de LEDs. Mas não vai ser igual o gatinho caveirinha. Ele vai ter uma estética, na verdade, totalmente diferente, para uma nova coleção que eu tô fazendo. Eu ainda vou deixar esse projeto um pouquinho no mistério, porque de verdade, eu ainda não desenhei ele por completo. Eu tô desenhando ele durante essa semana, quero adiantar essa parte de desenvolvimento do esquemático junto com vocês, para gravar essa videoaula aqui, mas o processo criativo por trás desse desenvolvimento vai aparecer em vídeos extras aqui durante essa semana. Então já fica ligado aqui no canal. Confia em mim? Vamos voltar para o nosso esquemático, o esquemático que vocês conhecem da aula passada. Aqui a gente tinha um resistor, eu vou remover ele aqui porque eu não vou utilizar ele. E os primeiros componentes eu vou trazer aqui para dentro da forma mais tradicional possível, que é clicando aqui em Place Part, digitando CD 4017. Vocês vão ver que o CD4017 não vai vir por padrão aqui nas bibliotecas, porque realmente não tem nenhuma biblioteca que contém esse componente, mas eu posso fazer a pesquisa pelos fabricantes. E aqui eu vou encontrar várias opções. Nesse momento, quando você estiver desenvolvendo seu esquemático, você não está só preocupado em fazer um desenho bonitinho de como que o seu circuito precisa funcionar. Você está preocupado em entender exatamente que componente eletrônico é esse. Esse é o momento que o desenvolvedor de hardware ele tá com a maior quantidade de responsabilidade em cima dele. Vou até pegar aqui uma ferramenta que eu sempre utilizo nesse processo. Caso você não entenda ainda sobre seleção de componentes eletrônicos e uma coisinha chamada encapsulamento, eu vou te explicar isso agora bem rapidinho. Encapsulamento é o tamanho desse componente eletrônico, é a parte plástica onde essa eletrônica está inserida. Existem componentes chamados componentes SMD, que são componentes eletrônicos que são soldados em cima das placas. E existem componentes eletrônicos chamados PTH, que são componentes eletrônicos que eles são soldados por terminais que perfuram as placas. A diferença a gente consegue ver nessa plaquinha aqui, onde eu tenho componentes que aparecem apenas aqui no bóron da minha placa. Então, esses aqui são componentes SMD. E esse ESP01 que eu tenho aqui, tá vendo que ele foi soldado perfurando a placa. A solda dele teve que ser feita nessa parte de trás aqui. Nesse caso aqui, esse componente eletrônico está sendo soldado de forma PTH. Outro exemplo de componentes PTH, barra de pinos. Tá vendo? É soldada nessa parte aqui. E aqui eu tenho um regulador de tensão no formato SMD. Por que eu tô te explicando tudo isso? Quando você for colocar um componente eletrônico no seu esquemático, o que você precisa fazer é selecionar o exato componente eletrônico que vai para o projeto final. Você não tá só mais fazendo um desenho, você está escolhendo exatamente o componente eletrônico. Nesse momento, é importante você entender qual é o fabricante, qual é o encapsulamento desse componente, se ele atende os requisitos energéticos do projeto e financeiros também, porque encapsulamento
encapsulamentos diferentes podem ter valores diferentes. E o mais importante, saber se você consegue comprar esse componente eletrônico. Eu já vi muito projeto que foi desenvolvido por uma pessoa que não estava nem um pouco perto preocupada em saber se o componente eletrônico era possível de ser comprado ou não. Então acabou que o projeto continha vários componentes eletrônicos que estavam inclusive obsoletos, ou seja, o fabricante não desenvolve mais esse componente eletrônico, mas ele estava lá no projeto. Como é que eu vou montar um componente que eu não consigo comprar? Ser humaninho. Dito isso, voltando aqui para o nosso Altium, nesse momento eu vou te mostrar trazendo componentes aqui para dentro, mas eu já fiz essa pesquisa anteriormente, porque esse é um projeto que eu já desenvolvo, eu já fabrico e eu já tenho os meus fornecedores de confiança para esses exatos componentes eletrônicos. Então eu estou andando em um território bem seguro. Mas se você estiver desenvolvendo essa eletrônica pela primeira vez, você vai precisar fazer essa pesquisa. E a minha dica é já vai montando quanto que custa esse componente eletrônico, aonde que você vai comprar, quem é o fornecedor, qual que é o estoque desse componente. Todas essas informações são muito importantes para você fazer uma boa seleção de componentes eletrônicos. Não é só desenhar um esquemático, é realmente tomar cuidado com a eletrônica que você vai colocar aqui, porque isso vai fazer toda a diferença. Então aqui é exatamente o componente que eu conheço, ele é o componente CD4017, o encapsulamento dele é o encapsulamento que eu conheço também, que é esse SOP16. Dá pra ver que eu tenho ele tanto aqui na versão PTH, com as perfurações, quanto na versão SMD. E é a SMD que eu quero mesmo. Então, clicando com o botão direito, eu consigo dar um place nesse componente. Se você não encontrar o componente eletrônico que você precisa, dá uma olhadinha na nossa aula anterior que eu falei sobre bibliotecas, tá? Tenho certeza que se você assistir a videoaula anterior, não vai ter como você não encontrar o componente que você precisa para o seu projeto. Só uma pausa que o gato tá miando muito aqui, calma aí. Gente, em um outro vídeo vocês viram o Pitucho, agora vocês estão vendo o Binho aqui, ó. Meu Binho é o meu outro gato. Ele tá muito carente hoje. Ai, Binho, me deixa trabalhar um pouquinho. Vamos pra lá, vai lá. Continuando então, pessoal. Aqui eu já trouxe os outros elementos, além do CD4017, e todos esses componentes eles passaram exatamente por aquela mesma pesquisa que eu comentei com vocês, entendendo qual que é o fabricante, qual que é o valor desses componentes, se ele faz sentido pro meu projeto. Nesse momento aqui, para mim, foi um pouquinho mais fácil, porque eu já tinha esse projeto antes montado e validado. Aos pouquinhos você vai começar a montar o seu portfólio, você vai ver que utilizar o mesmo componente eletrônico para outros projetos, reaproveitar a eletrônica, é algo que faz muito sentido, faz toda a diferença no projeto. A velocidade de desenvolvimento. Vou trazer aqui junto com vocês os LEDs, então. Eu vou pegar um LED de tamanho 0805. E tá vendo que, inclusive, quando eu faço essas pesquisas, eu não faço uma pesquisa genérica, como LED ou LED vermelho. Eu já coloco exatamente qual que é a numeração, qual que é o encapsulamento que eu quero para esse LED. Isso vai facilitar encontrar exatamente o componente que eu preciso. Então aqui eu posso andar pelos fabricantes e clicando com o botão direito, eu posso colocar esse LED no meu projeto. Eu vou colocar ele bem aqui. 6 LEDs. Já vou te mostrar aqui que tem alguns recursos que você pode usar nessa parte de esquemático. Selecionando os componentes eletrônicos e com o botão direito, você consegue alinhar eles. Você consegue também selecionar eles para posicionar aonde você quiser. Tá vendo que em cima de cada componente eletrônico eu tenho aqui um nome e uma interrogação. Esse daqui é o designador do componente, depois essa marca pode ficar no projeto final, na sua PCB se você quiser, o que ajuda muito o processo de montagem, principalmente a montagem pela fábrica, porque você vai montar uma tabela depois para mandar para a fábrica chamada Boom List, e essa tabela precisa ter o designador e o componente eletrônico. Então a fábrica sabe que o SW1, por exemplo, é exatamente determinado componente. Para renomear automaticamente esses componentes, você não precisa ficar passando um por um. Você vem em Tools, Annotation, Annotate Schematic. E aqui você consegue determinar exatamente qual que é a regra que você quer para fazer a anotação do seu esquemático. Dependendo de como você organizou o seu esquemático, você pode ir da direita para a esquerda, de baixo para cima. Você que vai entender qual que é a melhor forma de fazer essa organização numérica, de acordo com como você posicionou seus componentes aqui. Quando você selecionar, você pode dar um Update, ok? Assim você vai ver o antes e depois aqui da anotação do componente, e depois é só clicar em aceitar as modificações. Execute
Changes. Dando um close, agora você consegue ver que não temos mais aqueles padzinhos vermelhos embaixo aqui dos nomes e nós temos todos os componentes eletrônicos numerados. A numeração vai de acordo com o tipo de componente, então circuitos integrados ele vai designar dessa forma aqui, switches ele tem uma designação própria, bateria também, BT, os LEDs que são diodos vão então D1, D2, D3, D4 e aí por diante, resistores com a designação R, capacitores com a designação C. Esse é o convencional, mas você pode trocar a letra ou o designador para que exista um novo padrão no seu projeto. Vou organizar aqui o meu esquemático para ele ficar mais interessante. Aqui embaixo, clicando nessa letra A aqui, eu posso dar um título para o meu projeto, posso descrever a revisão, dar uma numeração, colocar aqui algumas informações que podem ser interessantes para registrar esse projeto para o futuro. Vou colocar aqui o nosso nome, Projeto Sábado. Revisão 01. Vamos partir então para a ligação dos componentes no esquemático. Para a construção dos fios a gente vai pegar em Place Wire aqui em cima e depois é só fazer as ligações dessa forma aqui. Tome muito cuidado porque você precisa construir essa ligação do xizinho, tá vendo? Precisa ter uma marcação em vermelho aqui para você saber que essa ligação realmente foi feita. Se você parar aqui, por exemplo, ó, esse componente eletrônico não vai estar conectado. Você precisa construir a ligação perfeita entre os componentes, entre os terminais que você quer ativar. Tome cuidado também para não ultrapassar um fio no outro e acabar construindo uma ligação errada, ó. Por exemplo, se eu passar aqui, pode ser que ele construa uma ligação entre o fio anterior. É interessante também você tentar deixar o seu esquemático mais limpo e organizado possível. Aqui eu acho que eu vou até fazer uma nova alteração entre os meus componentes, deixando eles o mesmo distanciamento. Para ver que toda vez que a gente modifica alguma coisa, os fios eles já quebram também. Então vou até dar um Ctrl Z aqui e fazer essa alteração antes. Antes de eu finalizar esse esquemático aqui, deixa eu também trazer para você o conteúdo de labels. Você tá vendo que aqui eu tenho uma ligação que ela tá no meio do nada, ela tá nesse quadrado amarelo chamado Alt 555. Isso aqui é uma label. Na verdade, esse terminal aqui está conectado nesse terminal aqui. Eu gosto bastante de utilizar as labels para conseguir construir pequenos blocos de eletrônica. Então eu trago a eletrônica do 555 para próximo dele e a eletrônica do CD4017 para próximo dele. Eu não fico misturando as duas coisas no meu esquemático. Apesar de você poder fazer essas ligações contínuas sem problema, eu acho que as labels ajudam muito a organizar um projeto. Existem algumas labels por padrão que estão aqui nesse símbolo de terra e aqui você consegue pegar esse símbolo de VCC e GND. Eu sempre utilizo essa label aqui para os GNDs e essa label aqui para o meu VCC. Então, trazendo esse GND, todos os pontos aonde eu adicionar GND estarão ligados entre si e a gente vai conseguir ver isso claramente na nossa board depois. Mesma coisa acontece com o VCC. Para construção desse tipo de label aqui, eu vou deletar essa pra gente fazer juntos. Você começa construindo um pequeno pedacinho de fio, depois nessa opção aqui, Place Port, você vai clicar e depois clicar novamente no seu fio, construindo a conexão perfeita. Dando 2 cliques aqui, você pode mudar o nome e é só colocar exatamente o nome da sua porta onde você quer conectar. No meu caso aqui é Alt 555. Ele já até trouxe de sugestão aqui. Ele vai construir essa marcação do lado indicando exatamente aonde está conectado. Então eu consigo ver que ele está no Sheet 1, que a gente criou lá na nossa aula anterior, que é esse documento aqui. Dependendo do tamanho da eletrônica do seu projeto, da complexidade desse circuito, você pode construir vários esquemáticos e dessa forma, utilizando as labels, fica mais fácil de conectar um componente eletrônico que está em um esquemático a outro. É só você colocar o mesmo nome na label que eles estarão conectados. Sempre faça verificação se é realmente aquela porta e aquele componente que está conectado, tá vendo? Eu posso fazer uma conexão tripla, tá? Nesse mesmo sinal. Então, se eu conectar, por exemplo, aqui, trazendo essa porta para cá também, eu vou conseguir ver todos os locais aonde ela está conectada, tá vendo? Vai começar a criar aqui uma lista com todas as posições da onde essa porta foi adicionada. No caso aqui eu vou deletar porque isso não faz parte do meu esquemático. Bom, basicamente para a construção do esquemático agora você já entende como fazer isso, você já tem as habilidades necessárias e a sua atividade para esse sábado, para esse final de semana, é trazer a eletrônica que você tem aí na sua mente, na sua cabeça, que você queria desenvolver um projeto para dentro do Altium Develop. Lembrando que o link do Altium Develop vai estar aqui na descrição desse vídeo.
vídeo. Se você já tem o Altium Designer, dá uma olhadinha no Altium Developer, porque ele é um pacote que vai unir o Altium 365 e o Altium Designer, te dando uma ferramenta profissional para desenvolvimento de circuitos, junto com a ferramenta que vai te possibilitar versionar esse projeto e salvar ele em nuvem. Inclusive, a gente pode fazer isso agora. Eu vou salvar o nosso esquemático até o ponto onde ele está nesse momento. Você vai ver que algumas partes da eletrônica aqui ainda estão incompletas para o meu projeto específico, mas na próxima aula elas já vão estar completas, porque a gente vai desenvolver exatamente qual que é a ideia desse projeto ainda em um próximo vídeo aqui desse canal. Salvando aqui, eu posso salvar no servidor novamente. E agora, se eu voltar aqui no meu Altium 365, eu já consigo ver o meu esquemático salvo em nuvem. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim aqui na descrição desse vídeo, que uma próxima videoaula eu vou trazer as perguntas de vocês com respostas para todas elas. Se quiser deixar uma opinião também, uma sugestão, fica à vontade. A gente se vê no próximo sábado e tchau, tchau!